Hoje a gente conversou bastante sobre essa questão de Taiwan durante o dia, né? E eu, particularmente, Ivan, a gente está até brincando um pouco aqui, mas essa questão do ritmo de guerra tá, tá um pouco além do que o normal, né? A gente conversou bastante hoje, eu, você e o senhor Sepúlveda, e algumas coisas estão acontecendo no mundo que parece que a coisa está acima da temperatura do que sempre está, né, meu cara? E essa questão de Taiwan tem vários fatores que a gente quer destrinchar aqui hoje. Mano. O que você diz para a gente logo de início, meu cara? A gente precisa aqui, com a nossa audiência, Paulo, destrinchar o que realmente a China está fazendo com esses exercícios militares, o porquê ela está fazendo e por que ela está fazendo agora, nessa semana em específico, na última semana do ano. Eu acho que a gente tem essa missão hoje aqui de colocar isso dentro de um contexto geopolítico mundial. Então, hoje a transmissão ela é uma memória do Conexão Ásia, lembra? Mas ela vai ter que colocar o pezinho um pouco fora da Ásia também para a gente englobar tudo o que está acontecendo. Como o Paulo disse, estamos aqui, brincadeira, enfim, a gente, né, tenta, de alguma maneira, trazer uma notícia pesada, com um pouco de bom humor, mas realmente o assunto ele é muito, muito sério. A movimentação toda que está acontecendo na Ásia, não só dessa movimentação militar da China, mas Japão, Coreia do Sul, para muitos, já é o quarto exército mais potente do mundo. Eu não sei se é, mas com certeza está entre os mais potentes. A Coreia do Norte não já, né, tem o currículo dela. Inclusive, eles fizeram um teste missilístico ontem. Enfim, não se diz missilístico, né, Paulo? Eu que uso Balístico. essa. Balístico, missilístico é italiano, em italiano. Bom, enfim, o assunto é muito sério e China, Japão, Taiwan estarão no cardápio desta noite. Pois é, Ivan. E olha só, meu caro, Taiwan identificou e informou que esse é o maior exercício militar histórico da China. São 89 aeronaves e 28 navios detectados. Detectados. Então, isso significa que o número pode ser ainda maior. E nós vimos alguns vídeos de propaganda do exército chinês, que eu vou até resgatar aqui para colocar enquanto nós vamos falando, que vai colocando explicitamente os principais pontos captados por satélite militares dentro de Taiwan. Os 5 principais pontos. A China fez questão de mostrar para Taiwan: olha, eu sei aonde que eu preciso bombardear. E mostrando toda a capacidade ali, em 3D, também é aquela coisa, vem muito da propaganda, mas de submarinos, aeronaves, navios, e vem aumentando a retórica. E isso vem acontecendo no mesmo momento em que, aliás, na mesma semana, se a gente colocar aí uma semana de 7 dias, que o Japão anunciou o maior investimento no seu exército desde a Segunda Guerra Mundial. E o Japão é importante da gente citar aqui, principalmente por conta da Takaishi, a primeira ministra do Japão, que assumiu o cargo recentemente, já deixou claro que qualquer ataque a Taiwan será considerado pelo Japão também um ataque ao Japão devido à proximidade da cadeia de ilhas. Lembrando que Taiwan já foi parte do território japonês no passado, pouco mais de 100 anos atrás, e a China não só interpretou isso como uma ameaça, como o diplomata chinês, que era o embaixador no Japão, chegou a falar abertamente que é necessário arrancar o pescoço da primeira-ministra japonesa. Isso não é brincadeira. O embaixador chinês disse isso, foi uma crise diplomática muito grande, e a Takaishi não diminuiu a aposta, ela dobrou, aumentando ali o investimento militar. Tem a Coreia do Sul também, como você acabou de comentar, e uma atenção quanto à posição das Filipinas, que também dependem ali de bases militares americanas que estão na região, e o exército chinês, né, as forças armadas chinesas, deram uma declaração informando que não basta falas, não basta declarações, nenhuma potência estrangeira vai impedir a reanexação de Taiwan, e colocou esse exercício em prática como uma resposta à movimentação que está acontecendo tanto de Taiwan
quanto dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul também, meu caro. É só pouca coisa assim para a gente começar aqui, né, Ivan? É. O Paulo, você falou dessa notícia do Japão, que é uma das mais importantes em décadas e que daria só essa notícia do Japão uma transmissão. Mas o que acontece? Nós tivemos uma outra notícia extremamente importante na semana passada que ajuda a nossa audiência a entender um pouco esse tabuleiro geopolítico. O Japão, ele está enviando para a Ucrânia algo em torno a 470 bilhões de ienes, que são 3 bilhões de dólares. Tudo bem, eles dizem aqui que é um empréstimo, etc. Como que a Ucrânia vai pagar isso? A gente, enfim, eles vão com certeza jogar para frente. A notícia aqui são os 3 bilhões de dólares para a Ucrânia. Alguém pode perguntar por que o Japão tomaria uma iniciativa como essa? Bom, são dois os motivos. Pouca gente lembra, mas a Segunda Guerra Mundial entre o Japão e a Rússia ainda não acabou. Tecnicamente, eles ainda estão em guerra por conta de uma disputa de ilhas. Território. Embora... A Ilhas Kurilas. Isso. Primeiro ponto. Mas não é esse o motivo. O segundo motivo, Paulo, pelo que eu pude averiguar, é o seguinte. Nós aqui comentamos, eu acho que o Pegavox foi uma das primeiras mídias lá atrás a reportar essa questão do apoio militar da Coreia do Norte à Rússia. Existe um entendimento de que, ao contribuir com 3 bilhões de dólares à Ucrânia, você está combatendo a Coreia do Norte. Não à toa que a Coreia do Sul assinou acordos importantíssimos com a Polônia, a gente já falou disso aqui no canal também, de apoio militar, enfim, etc., com a Polônia justamente para combater. A Ucrânia hoje, pessoal, eu acho que a gente está chegando no momento, né, Paulo, a gente até comentava isso, que está na hora da gente começar a dizer como as coisas estão para a nossa audiência. E a Ucrânia hoje é também um campo de batalha da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. A Coreia do Sul com equipamento militar e a Coreia do Norte com soldados e também com equipamento militar. Então, neste contexto, o Japão envia 3 bilhões de dólares para a Ucrânia, que vai comprar armas, e eu não me surpreenderia se comprasse até da Polônia, da Coreia do Sul via Polônia. Tá? É disso que a gente está falando. Fora ajuda humanitária, etc. Então, essa notícia que você trouxe, somada a essa iniciativa japonesa de enviar 3 bilhões de dólares para a Ucrânia, né, indicam essa nova era que o Japão está entrando e que vai totalmente em contraste com a reunião que o Trump teve com o Zelensky ontem, etc. E, enfim, essa posição do governo americano em relação à Ucrânia. Governo americano que, em teoria, é aliado do governo japonês. Quer dizer, nunca a geopolítica foi tão pouco linear, parafraseando Churchill, que se estivesse vivo, ele diria, eu posso dizer que ele diria isso, ele assistiria o Pegavox, ele iria, junto com a Bill Way, aprender português, só para assistir o Pegavox, e ele diria, a geopolítica nunca foi tão pouco linear quanto ela é agora. Esse vídeo que você mostrou, Paulo, era do regime chinês? Do regime chinês. É um vídeo do regime chinês. Né? É um vídeo de Perfeito. propagandas, e ali você vê que tem os pontos das bases que aparecem e são as localizações reais de Taiwan. Né? Só que, respondendo o nosso amigo Geraldo Deschamps, não são 3 milhões, meu caro, são 3 bilhões, com B, tá? 3 bilhões que o Japão está enviando, e a China não, a Coreia do Sul também, ela entrou abertamente no apoio à Ucrânia, justamente por dizer, olha, nós entendemos que se a Coreia do Norte está ativamente enviando soldados para auxiliar o esforço de guerra da Rússia e também está enviando munições, e existe já a comprovação do tráfego de diversas embarcações, tá, levando soldados e munições, principalmente munições, os soldados, a maioria está indo de trem para dentro da Rússia. Nós entendemos, então, que esse é um gesto de guerra da Coreia do Norte e precisamos nos precaver. Se a Coreia do Norte está de um lado, nós estaremos do outro. E aqui que a coisa fica completamente não linear, né, Ivan? Porque quando a gente olha, por exemplo, as últimas 24 horas do presidente Donald Trump, que é praticamente afago em Vladimir Putin, todos os aliados dos Estados Unidos da América estão se colocando em posições opostas à da Rússia, como o Japão, que você comentou agora há pouco, e também essa ação envolvendo Taiwan,
Ao sul você tem o Japão preocupado com a China, ao norte a Rússia que recentemente realizou exercícios militares nas Ilhas Kurilas, inclusive com submarinos atômicos. Isso aconteceu no início desse ano, noticiamos aqui. A Takaishi, ela também está mostrando que não está para brincadeira. Existe um ponto que nós conversamos hoje na reunião de pauta, que depois se confirmou, tá? Justamente quanto ao Japão. O Japão, ele não vai conseguir estar na sua plenitude militar com tudo que eles estão começando a investir e fazendo, obviamente, em 2, 3, 6 meses, pessoal. Só que existe um temor da China do que pode se tornar o Japão. A gente sabe, a primeira metade do século XX japonês não é uma história bonita, não é uma história moralmente que é possível apoiar. O Japão cometeu muitos erros, mas hoje o Japão é um outro país. Mas, independente de qualquer coisa, a disciplina japonesa, e que o Japão já se provou militarmente, ele não deve ser simplesmente desconsiderado ou colocado numa prateleira abaixo. O Japão tem um potencial militar enorme. E o que acontece? O China Morning Post, que é um dos principais jornais ligados ao Partido Comunista Chinês, fez uma publicação hoje de uma matéria afirmando que, segundo o próprio partido, o próprio Politburo do Partido Comunista Chinês identifica, o Japão tem capacidades plenas de ter uma bomba atômica ativa no período curtíssimo, 3 anos. E isso também deve estar levantando as orelhas do Xi Jinping, não, Ivan? Com certeza, Paulo. Você lembrou muito bem a primeira metade do século XX, final do século XIX também, se estende esse período do Japão. A verdade é que os dois países sempre, no pós-Segunda Guerra, se toleraram, mas essa raiz aberta, essa ferida aberta, melhor dizendo, ela continua. E tem uma questão comercial também. A China, ela tirou muito do mercado de eletrônicos do Japão. Não foi só o trabalhador do Midwest americano, do cinturão da ferrugem, que sofreu o impacto da ação dos globalistas de levarem as empresas, né, a indústria do mundo para a China. O Japão e a Coreia do Sul também sofreram com essa questão. Tanto que você brincou comigo outro dia lá nas redes sociais que o meu vídeo da queda da União Soviética no Natal já virou tradição. No vídeo desse ano, tem um trecho da matéria que o Paulo Henrique Amorim diz: aqui a embaixada da União Soviética, agora a Rússia, tudo continua igual, inclusive as câmeras que vigiam os transeuntes, que, como tudo aqui em Nova York, são feitas no Japão. Pode ter certeza que hoje as câmeras que estão lá são made in China. Então tem essa questão. E aí a gente vai bater inevitavelmente na questão dos chips, Paulo. Os chips, eles são extremamente importantes, né, nessa nova era digital. Enfim, não vou aqui bater numa coisa que a gente já aí entra para as terras raras e tudo mais. Então é por isso que uma tomada de Taiwan por parte da China, ela é extremamente preocupante por parte do Japão. Sobre essa questão dos chips, eu só quero comentar uma coisa aqui para a nossa audiência ter uma noção, Paulo, do nível de preparação para uma guerra do lado de Taiwan. As fábricas de chips, porque o grande prêmio da China não é o território de Taiwan. O território em si não faz falta para a China, até pelo tamanho da China, e não é que ali tem uma mina de ouro que termine, não é nada disso. O grande prêmio são as fábricas, o know-how, a tecnologia, tudo que está lá. As fábricas de chips em Taiwan, nos alicerces, naquelas colunas de concreto, elas têm bombas prontas para serem detonadas no caso a China lance um ataque. Justamente para que a China não tenha como acessar as fábricas já prontas ali, né? Eles vão ter que reconstruir tudo de novo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, qual é o segundo ponto disso, Paulo? A inteligência de Taiwan, eles tiveram que desenvolver uma inteligência mesmo, espionagem e tudo mais,
para que esse detonador não caia na mão de um agente chinês. Então a invasão começa, o agente chinês está lá, ele não detona a bomba, tá aqui, essa fábrica já é nossa. Então tem até isso. Olha o nível que a gente está, né? E tudo isso interessa e muito ao Japão. Sobre as bombas nucleares, Paulo, vamos abrir o jogo aqui ou não? Tá, você tá no modo doutora Vera Takaishi. Vamos, Ivan. A gente prometeu aqui no início do programa que ia fazer o programa mais franco possível. A possibilidade do Japão ter umas bombinhas atômicas ali guardadas em caso de abra em caso de necessidade é muito grande. Vocês acham que um país com a tecnologia do Japão não ia ter a capacidade de ter a bomba atômica e esconder ela? O Paquistão tem bomba atômica, gente. Não esqueçam disso. Então, eu particularmente acredito que bem escondidinho o Japão já tenha. Assim como Israel até hoje, oficialmente, nunca foi divulgado que Israel tenha bomba atômica. Talvez até a Coreia do Sul tenha, Paulo, a gente não sabe. Então, assim, eu não colocaria minha mão no fogo de que o Japão não tenha bomba atômica, Paulo. Não sei você. Não, também não. E tem alguns outros fatores que aí, isso que me preocupa bastante, Ivan. Hoje você até percebeu o quanto eu estava alarmado na parte da tarde quando fizemos ali o nosso conselho editorial, porque as conexões que nós temos no momento, justamente existe um fator que está desequilibrando tudo isso e deixa tudo muito nebuloso, que é a administração Trump. É difícil falar isso, muitas vezes, talvez as pessoas tenham até dificuldade de aceitar o que está acontecendo, mas a gente tem essa narrativa que eu já ouvi, inclusive, de fontes nos Estados Unidos falando, não, mas porque a intenção é afastar o Putin da China e quando fizer isso, a Rússia ela tem a aliança cristã ortodoxa. Eu já comentei até isso, eu falei, olha, eu acho que isso é um grande wishful thinking, tá? A Rússia precisa manter a sua cadeia produtiva. A Rússia precisa manter ali a sua indústria energética ativa, mesmo com os grandes descontos que eles estão dando. E a Europa, por mais que ela volte a comprar em uma escala menor, com a guerra terminando ou tendo um cessar-fogo, ela não vai mais comprar da Rússia no mesmo nível que comprava. Até porque o Nord Stream foi destruído. Os próprios meios de se fazer isso já não são mais os mesmos. E a Índia vai precisar continuar comprando, a China vai continuar comprando, tá? E nós temos aí a Venezuela também, agora que está sob cerco, mas era um ponto aí de escoamento de petróleo bruto para a China, inclusive falsificando documentos como se esses petroleiros estivessem saindo de dentro do Brasil. Nós estamos vendo tudo isso acontecer ao mesmo tempo, né, Ivan? E quem garante? É muito fácil falar assim, não, agora vai somente afastar, né, o Putin da China. Quem confia na palavra do Putin? Quando nós vemos, como ontem, que a gente tem que colocar a diplomacia da Ucrânia, como ela conseguiu ter resiliência e saber trabalhar, principalmente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem o Zelensky disse, não, 100% das garantias de segurança estão definidas. Ou seja, a Ucrânia já aceitou uma proposta de acordo de paz com a maioria dessas garantias, ainda não sabemos quais são, a documentação não foi disponibilizada, mas vindo a grande maioria da Europa. Então, assim, tudo que o Trump está querendo, ele está conseguindo alcançar. E ainda assim, ele recebe um telefonema hoje do Vladimir Putin, falando, olha, o Zelensky feio bobo jogou aqui, acho que foram 90 drones, ou 110 drones, agora o número não me fugiu, mas foi algo em torno disso, na casa do Vladimir Putin. E ao que tudo indica, o Trump acreditou nisso. A gente viu a frase dele falando que isso é muito mal e etc. A Rússia soltou um comunicado, né, já esse é oficial, informando que ele ficou consternado na ligação e até o momento a Casa Branca não desmentiu que o Donald Trump ficou com raiva e, inclusive,
a informação bate com o que a Rússia disse e o que o Trump disse nessa declaração. Ele disse o seguinte: ainda bem que não fornecemos os Tomahawk. Já pensou se tivéssemos fornecido? Assim, e tá cada vez mais claro que o Putin ele sempre vai encontrar um meio de não atender a nada que seja próximo a um cessar-fogo. E aí, Ivan, você tem uma visão sobre isso que falamos hoje? Eu até gostaria que vou deixar aqui a bola quicando para você, porque a Rússia tem motivos importantes para não aceitar um cessar-fogo nesse momento, que não é simplesmente uma questão preciso falar para o público interno que nós vencemos a guerra. Isso é importante, mas tem um outro fator maior, né, meu cara? Pois é, Paulo. É aquela leitura que a gente tem, que a administração Trump tanto acredita, que eles precisam resolver a questão da Ucrânia o quanto antes, porque aí a gente volta para Taiwan, né? Que a verdadeira guerra será em Taiwan. A verdadeira batalha não é na Ucrânia, não é na Venezuela, e sim em Taiwan. E, portanto, essa pressa em acabar com a guerra da Ucrânia. Por outro lado, a Rússia não tem interesse em um cessar-fogo, a gente comentou isso, né, Paulo? E por que a Rússia não tem interesse no cessar-fogo? Porque ela está com a economia no modo de guerra, então você não muda isso da noite para o dia. Entrar em cessar-fogo agora ou um acordo de paz de maneira abrupta pode levar ao colapso da economia russa. Tá cheio de propaganda para jovens irem para a Rússia, porque porque obviamente os jovens russos ou estão no exército, ou já morreram, ou saíram do país, então você precisa repor essa juventude, e é só que se alguém no chat aqui quiser ir, saiba que você tem a grande chance de parar no Donbas daqui a alguns meses, tá? Eles até te prometem um emprego bom, mas quando você chegar lá, você trabalha um mês nesse emprego bom e depois você vai parar lá na linha de frente. Cuidado. Então, a gente tem tudo isso. Ô, Paulo, eu mandei 2 links aí para você. Tá. Isso aí é de quanto tempo? No ano, né? Isso. Por gentileza, que você tá no modo doutora. Isso. Coloca uns 3, 4 anos aí. Eu vou falar um pouco desse gráfico aí para nossa audiência. 3 anos aqui, ó. Tá. Isso aí é o preço do ouro, pessoal, em libras esterlina, tá? Hoje ele deu uma caída, 6%, não sei o que aconteceu. Eu não tenho ouro, então. Coloquei em dólar, Ivan, para ficar mais fácil tá, aqui. 4.300. Bom, pessoal, isso significa o quê? Tá tendo uma corrida pelo ouro, certo? Tá aí, esse gráfico aí é o preço do ouro nos últimos anos, tá? Ei, Paulo, se você tivesse comprado ouro lá em 2024, olha quanto que teria valorizado. Pois é, isso né? Aí só, em 3 anos isso aí. Agora, coloca o outro link, Paulo. O outro link, você pode colocar a opção 40 anos. Eu quero que você, por gentileza, faça isso. Esse é o preço da prata, tá? Que também caiu hoje por algum motivo que eu não sei. Quanto tempo aí que tá? 40 anos, né? Gente, olha como a prata valorizou de algum tempo para cá, de 2019 principalmente para cá. Ela tem aquela valorização ali em 2009 por conta do crash, né? Da quebradeira de 2008, 2009. Mas o pico dela tá ali nos dias de hoje. Hoje, exatamente, especificamente hoje, ela também caiu um pouco, eu não sei porquê, mas caiu. Ô, Paulo, por que eu tô trazendo isso? A prata atingiu seu preço recorde em 2025. O ouro, seu preço recorde em 2025. A China está comprando o petróleo mais do que ela precisa, como se não houvesse amanhã. Traduzindo esses 2 gráficos, mais a compra de petróleo, são ventos de turbulência logo ali à frente. Eu acho, Paulo, alguém colocou aqui no chat a questão geográfica, ela é importante também para a China, por conta da saída do mar. Mas não é só por conta da questão geográfica que ela precisa de Taiwan, tá? Mas realmente é importante. Eu acho que 2026, Paulo, eu não sei se a China vai invadir Taiwan em 2026, mas eu acho que nós teremos a resposta a essa pergunta. Ou seja,
vai ser um ano muito importante nessa questão. E a China, talvez, percebendo que a Ucrânia e a Rússia, de alguma maneira, vão chegar a um acordo, e aí todo o poderio militar, digamos assim, americano, toda a concentração estará definitivamente ali no Mar do Sul, da Grande Filipinas, provocando os chineses aqui, né? A China pode estar fazendo movimentações como essa de hoje, justamente prevendo esse cenário, tá? Então, eu acho que 2026, na questão Taiwan e China, será extremamente importante para a gente entender. Eu não sei porque muita gente colocou uma data, né? E muita gente fala do ano 2030. 2029, 2030 é o ano, parece que a geopolítica toda está caminhando. Os exércitos aqui na Europa querem estar prontos para 2030. Taiwan vive falando que até 2030 alguma coisa pode acontecer, a inteligência de Taiwan. O Xi Jinping até 2030 ele estará numa idade ali também que eu não sei quantos anos ele tem agora, mas enfim, já será pós-Trump 2030. Então, assim, parece que o enredo todo leva para 2030 indicativos como 72, esse. Ivan. Então ele vai estar com 77, 76 em 2030. Pois é. Ele teve que fazer o expurgo do exército esse ano, né? As coisas também não é que estão mar de rosa para a China, tá? Então, assim, Paulo, eu quis trazer esse gráfico e eu acabei me alongando aqui, passo para você, que é justo, a gente vai se aprofundar mais com a nossa audiência sobre essa questão toda dos ventos de guerra, mas é um gráfico que a gente não pode tapar o sol com a peneira, ele existe, tá aí, o preço da prata, principalmente, está querendo nos dizer alguma coisa. É a sensação que eu tenho. Ivan, eu sempre comento isso, eu, sem falsa modéstia, eu imagino que o PH Vox dos veículos de mídia independente no mundo foi um dos primeiros a começar a alertar do início da guerra da Ucrânia. E o ponto central disso para nós foram dois. A reeleição do Lukashenko, que foi quando ele e o Putin, né, ali em agosto de 2020, fizeram a reaproximação. O Putin tentou mandar alguns agentes assassinar o Lukashenko em julho de 2020, nós cobrimos isso daqui. Mas foi justamente quando o Putin manteve o Nicolás Maduro no poder no início de 2019 e o fluxo de ouro do garimpo ilegal do Wagner Group começou a fluir com muita força para a China e principalmente para a Rússia. A gente falou, opa, alguma coisa está acontecendo. Né? E a gente ficou batendo nessa tecla aqui 1 ano e meio antes. Né? Parecia que a gente estava até farmando alguma coisa ou inventando notícia sensacionalista. Tem vídeos nosso aqui de setembro de 2020 abrindo o mapa da Ucrânia e falando, olha, o ataque pode começar por aqui, eles vão tentar pegar essa região assim, assim, assado, e etc. E qual era o caminho que nós estávamos vendo isso? Justamente o fluxo do ouro, principalmente o ilegal, né? É tanto que nessa época também o Reino Unido prendeu, né, ou deixou congelado ali uma grande quantidade de ouro venezuelano que ainda está sob júdice, né? O Lula, quando o Maduro veio no Brasil em 2023, até reclamou da Inglaterra, do Banco da Inglaterra, sobre isso abertamente nos microfones, falando que aquilo estava colocando os venezuelanos em situação de fome e que os ingleses deveriam até ter vergonha disso, né? É sempre bom a gente lembrar desse ponto também. Agora, Ivan, você falou de um ponto importante, já citando Churchill, né, que você colocou aqui. Em 1932, aqueles que já estavam mais atentos aos movimentos alertavam que, até o final daquela década, um conflito muito grande iria ressurgir. E muitas pessoas ainda estavam, não, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra para acabar com todas as guerras. Ninguém quer uma outra guerra como aquela. Os países estão cansados, né? E a Inglaterra foi um dos países que dormiram no ponto durante muito tempo, né? Principalmente nessa questão de preparação militar e pagou um preço grande. Pagou um preço grande. Talvez hoje a situação da Inglaterra seja um pouco pior militarmente falando do que era em 1932, né? Com certeza, não se discute. Pois é. E aí, eu queria trazer justamente outro ponto que está no meio de tudo isso. A Ucrânia, eles afundaram
um navio russo perto do Estreito de Gibraltar em dezembro do ano passado. E agora saiu a notícia, tá? Nas últimas 72 horas saiu a notícia do que estava dentro desse navio. E agora já sabe-se que dentro desse navio existiam 2 reatores nucleares russos que estavam sendo enviados para a Coreia do Norte. E esse navio e os reatores foram mandados para o fundo do mar pela Ucrânia. Meus amigos, aqui tem um ponto muito grave em tudo isso. Porque com certeza a inteligência do MI6 do Reino Unido sabe dessa informação, a CIA sabe dessa informação, e ainda assim a gente vê a complacência que está vindo da administração americana em relação à Rússia. Ora, se hoje o maior aliado diplomático e até militar da Rússia é a Coreia do Norte, e nós temos notícias agora confirmadas de que reatores, não ogivas, tá, pessoal? Reatores nucleares estavam sendo transportados da Rússia para a Coreia do Norte, através do mar Mediterrâneo. Como é possível alguém ainda acreditar em boa intenção ou até mesmo que o Putin quer ajudar com as melhores intenções possíveis a reconstrução da Ucrânia, e isso vai totalmente de encontro do que a Rússia está fazendo no próprio Sudeste Asiático, fazendo exercícios militares ao norte do Japão, apoiando a Coreia do Norte, tá? E isso bate de frente com os aliados americanos, Coreia do Sul, Filipinas, Japão. E quando a gente fala que a China é o grande temor americano, e de fato é, e tem que ser, alguma coisa parece que não está encaixando em tudo isso, não é mesmo, Ivan? Olha, é bem típico da Rússia fazer isso, tá? De passar ali pelo Mediterrâneo. Deus sabe quantas outras coisas que passaram que não foram interceptadas, né? E, por exemplo, isso reforça, né, a questão da parceria da Rússia com a Coreia do Norte. Eis a preocupação que a gente falava no início da transmissão do Japão e da Coreia do Sul. A gente sabe que a Coreia do Norte só existe por conta da China, mas a Rússia também tem uma participação muito grande nessa questão toda. E aí alguém lembra que do Irã e tudo mais, então isso é extremamente importante. Ô Paulo, eu estou procurando um nome aqui de um russo. Eu vou pedir para você tocar a transmissão claro. Um segundo Claro. aqui, um minutinho. Eu vou trazer a eu nossa acho. audiência aqui. Pessoal, nós abrimos uma enquete aqui no chat ao vivo do YouTube, perguntando: você acredita que Taiwan corre o risco real de uma ação militar chinesa? Sim, a curto médio prazo, o resultado agora é 83% e não, o risco é baixo, 17%. Se você não votou ainda, nesse momento nós temos aí 1.800 pessoas ao vivo conosco, é uma boa oportunidade para você deixar o seu voto, tá? Para a gente saber aí também como que vocês estão observando toda a questão, tá? Além disso, eu quero trazer aqui já alguns superchats que nós tivemos e mensagens do chat também, que eu selecionei. O Tintim mandou: nossa bomba tem 9 dedos. E é movida a álcool, viu, Tintim? Obrigado, meu cara. O Miguel Rios disse aqui: estes anúncios do YouTube são insuportáveis, o canal poderia bloqueá-los? Olha, Miguel, eles são postos automaticamente pelo YouTube. Para a gente tirar os anúncios, a gente teria que desmonetizar o vídeo. E é muito importante a monetização dos vídeos para que o nosso trabalho seja executado, meu caro. Existe a opção do YouTube Premium, tá? Se o senhor assinar o YouTube Premium, o senhor não vê propaganda nenhuma em nenhum vídeo, né? Mas as propagandas ajudam aqui a manter o nosso trabalho vivo, tá? Elas são realmente muito importantes aqui para que o nosso trabalho de mídia independente ele persista, né? Nós temos a nossa plataforma, temos aqui alguns anunciantes como a Insider, como a B-Way, mas isso não fecha a conta, tá? Então, eu sei que é chato, mas isso ajuda bastante no nosso trabalho.
né? Nós vivemos aqui 24 horas por dia em cima dos acontecimentos, de análises e tudo mais, né? Então, para nós também é importante isso. Pois Paulo, não, Ivan? posso retomar a palavra? Pode, por favor. Eu lembrei o nome do cidadão aqui. Ele chama-se Andrei Gromyko, que é considerado o Kissinger da União Soviética. Ele simplesmente serviu como ministro das Relações Exteriores 4 primeiros ministros, né, 4 ditadores, o Khrushchev, Kozygin, Tikhonov, enfim. E no fim de vida, alguém foi entrevistar ele, ele não falava nada, era um homem sério, você não tirava nada dele. Eu estudei recentemente sobre isso, por isso que eu quero compartilhar aqui com a nossa audiência, e também para a gente entender a mentalidade russa. Essa coisa eles passarem ali pelo Mediterrâneo já é uma herança soviética. E perguntaram para ele, poxa, você sempre conseguiu muito do Ocidente, enfim, conta alguma coisa. E no fim de vida ele resolveu falar um pouco, e ele falou o seguinte: com o Ocidente, a negociação é sempre assim. Você pede até o que você não tem, nunca te pertenceu. Você pede o mais, coloca na mesa assim o absurdo do absurdo, que você sabe que eles não vão dar, que nunca foi teu de exemplo ali a Ucrânia, etc. Do lado de lá do Ocidente, sempre vai ter alguém que vai dizer, vamos escutar a proposta. Nesse momento, você pede um pouco mais ainda. E aí eles vão pensar em sair da mesa ou não. E você mantém a proposta. Sempre vai ter alguém do lado do Ocidente que vai dizer, vamos sentar e conversar com a União Soviética. E aí ele falou para a pessoa, era um estudante de diplomacia. Agora que eu lembrei o contexto. E ele falou para esse estudante de diplomacia, você só sai da mesa depois que você conseguiu 50% a mais daquilo que nunca te pertenceu. Aí você é um bom diplomata. Essa é a Rússia. Eles não têm, assim, a menor cara de pau em pedir o que nunca pertenceu. Eles falam mesmo, eles são cínicos. Por mais absurda que seja a proposta que a Rússia apresente, ou por mais absurdo que seja o navio, depois da guerra da Ucrânia, o navio russo está ali passando com dois reatores nucleares em direção à Coreia do Norte, eles fazem isso mesmo. Não tem limites. E aí ele terminou com essa frase célebre: depois que você conseguiu 50% daquilo que nunca te pertenceu, aí você pode se considerar um bom diplomata. E, Paulo, sempre vai ter um Macron da vida que vai dizer, vamos conversar com a Rússia. Sempre. Ele estava certo. Ele estava certo. E dessa vez está sendo um Trump da vida, né, Ivan? Dessa vez está sendo o Trump. Perfeito. Dessa vez está sendo o Trump. Mas no começo da guerra, em certa medida, também foi o Biden, com a passagem, com a carona ali pro... Não, o Biden fez de tudo para entregar a Ucrânia antes da guerra começar. Isso até gerou uma crise ali com os países do leste europeu. Né? Só retomando aqui, então, o nosso amigo Miguel Rios, ele disse, a timeline bloqueou os anúncios. Miguel, é que assim, se vocês contribuírem com o PH Vox como contribui com a timeline, a gente também vai tirar os anúncios, tá? A gente passaria aqui 1 hora lendo os superchats, né? Poxa, se vocês assinarem a nossa plataforma como assinam a timeline, e aqui parabéns aos amigos da timeline, é mérito, tá? É merecimento, nada contra, muito pelo contrário, eu fico feliz que os amigos estejam bem, tá? A gente quer que todos estejam bem, mas se a gente tiver aí o nível de contribuição que a timeline tem durante os programas, né? É tanto que com merecimento, tá? Eu digo aqui com merecimento, o pessoal da timeline só lê superchat acima de R$30. A gente lê superchat de R$1. Por quê? Nós não temos um fluxo tão grande. Como eles têm um fluxo grande, por isso que eles até colocaram essa regra. Né? Outro dia eu mandei o superchat lá, o Lacombe até falou que eu estava devendo R$17 para ele. Mas então, assim, por isso a timeline pode se dar a esse, entre aspas, luxo de fazer isso, tá, pessoal? Então, por isso que nós não temos, não dá para fazer esse comparativo. Nós não temos esse, vamos colocar assim, esse nível de contribuição que eles têm com mérito, com merecimento e que aumente, né? Deus permita que aumente aí a contribuição deles, né?